Olá, vamos neste vídeo falar da entropia. Para isso, vamos relembrar o que vimos em aulas anteriores. Nós vimos primeiro a lei zero da termodinâmica, que é a lei que permite introduzir o conceito de equilíbrio térmico e o conceito de temperatura. Depois vimos a primeira lei, que expressa a conservação da energia em sistemas macroscópicos e envolve o conceito de energia interna, como sendo a soma do calor e do trabalho. E vimos a segunda lei da termodinâmica, que foi formulada de uma forma em que nós apresentávamos a impossibilidade de existência de certo tipo de processos, né, que convertiam processos cujo único efeito era converter calor em trabalho, né? Então foi formulada como em termos de uma impossibilidade, né? Afirmamos uma impossibilidade, mas não foi formulada em termos de uma equação ou relação quantitativa, como nós escrevemos no caso da primeira lei. No caso da primeira lei, nós escrevíamos que a variação da energia interna é igual a Q mais W. Né? No caso da segunda lei, a gente não escreveu nenhuma equação. Para poder escrever uma equação que represente a segunda lei, precisamos introduzir o conceito de entropia. E é isso que nós vamos fazer neste vídeo. Existem duas maneiras de definir a entropia, ou a sua variação, né? A variação da entropia, e elas são equivalentes, embora elas sejam completamente distintas. Tem uma maneira macroscópica de definir a entropia, ou de definir a variação da entropia, e essa definição envolve a temperatura do sistema e o calor que ele absorve ou que ele perde num determinado processo. E existe uma outra forma de definir a entropia, que é a maneira microscópica. Essa maneira foi introduzida por Boltzmann no século XIX e envolve a contagem de das maneiras nas quais os átomos ou moléculas que compõem o sistema podem ser arranjados. Envolve uma contagem microscópica dos estados possíveis do sistema. Então vamos ver essas duas definições na sequência, começando pela definição macroscópica. Então, para dar uma definição macroscópica da entropia, lembremos antes algumas variáveis ou propriedades de estado. Propriedades como a pressão, o volume, a temperatura e a energia interna são denominadas propriedades de estado, porque dependem apenas do estado do gás e não de como o gás atingiu esse estado ou essa situação. Vamos supor agora que o gás possui ainda uma outra propriedade de estado que vamos denominar entropia. Por definição, a variação infinitesimal de entropia, que vamos chamar diferencial de S, durante um processo reversível infinitesimal que ocorre a uma temperatura absoluta T, é definida pela relação que está aqui. Então, a variação infinitesimal de entropia num processo no qual o sistema absorve uma pequena quantidade de calor ou perde uma pequena quantidade de calor, né, sendo que o sistema está a uma temperatura T, é dada pelo quociente entre dq dividido T. Como estamos considerando que o sistema absorve uma quantidade extremamente pequena, infinitesimal de calor, podemos supor que durante esse processo a temperatura não varia, né?
Então, por isso que a temperatura aqui no denominador adota um valor constante, adota um valor fixo. Vejam que, pela definição, a entropia vai ter unidades de energia, né? O calor tem unidades de energia, dividido em unidades de temperatura absoluta. Então, no sistema internacional, a unidade de entropia vai ser Joule dividido Kelvin. Essa definição foi introduzida para um processo infinitesimal. Isto é, um processo onde houve uma absorção ou uma perda de calor extremamente pequena. Uma perda de calor ou uma absorção de calor diferencial de Q. Mas essa definição pode ser generalizada para um processo qualquer, onde o sistema começa num estado inicial, que vamos chamar de I, e sofre um processo que o leva para um estado final F. Sim? Então podemos imaginar isso num diagrama pressão-volume. Aqui temos um estado inicial e aqui temos um estado final e temos um processo qualquer. Esse processo pode ser dividido em uma série de etapas infinitesimais. Eu posso dividir isto em um conjunto de pequenos passos, tão pequenos quanto eu quiser. Né? Eu vou fazer que o comprimento desse segmento tenda a zero. Né? E se tende a zero, isto tende praticamente a ser um ponto e passa a ter uma temperatura definida. Então, nesse pequeno segmento que tende a zero, nós vamos estar absorvendo ou perdendo uma quantidade de calor de Q num segmento de caminho que tem uma temperatura fixa. Porque é tão pequeno, essa etapa é tão pequena, é tão curta, que a temperatura não varia de um extremo a outro dessa etapa. Né? Então, durante uma etapa típica, uma quantidade de calor infinitesimal de Q é fornecida ao sistema a uma temperatura absoluta T. Né? Este calor aqui, em geral, estou supondo que pode ser positivo ou negativo, pode ser absorvido ou pode ser cedido. E o que eu vou fazer agora eu vou somar a contribuição de cada um destes segmentos. Vou somar todas as contribuições. Isso, na linguagem do cálculo infinitesimal, significa integrar. Então, cada segmento contribui com uma variação de entropia de Q dividido T, e eu vou somar todas as contribuições integrando entre o estado inicial e o estado final. E isso vai ser a variação de entropia entre o estado inicial e final. Então é isso que está escrito aqui. A variação de entropia entre o estado inicial e final, que seria a entropia do estado final, que está aqui, SF, menos a entropia do estado inicial, aqui, SI, vai ser a integral entre I e F de dq dividido T. Esta função, a entropia, é uma função de estado. E, portanto, a diferença de entropia entre estes dois estados, inicial e final, vai depender apenas desses estados e não da forma pela qual o sistema foi de um estado para outro. Então, por exemplo, se eu partir do estado SI e for por um outro caminho aqui até o estado SF, a variação de entropia pelo caminho amarelo vai ser igual à variação de entropia pelo caminho vermelho, porque ambos têm o mesmo estado inicial e o mesmo estado final. Nós não vamos demonstrar isto aqui, mas é possível demonstrar isso. Bom, então já
definimos a entropía para un proceso infinitesimal y para un proceso arbitrario con estados iniciais e final arbitrários. Então vamos fazer uma série de aplicações de situações que são frequentes e que vão aparecer na lista de exercícios de diversos processos, distintos processos. Vamos começar por um processo que é bastante simples, que é um processo isotérmico reversível. E vamos tentar calcular a variação de entropia num processo isotérmico reversível. Para isso, vamos supor que o processo se inicia num estado inicial e, após o processo, o sistema se encontra no estado final F. Vamos usar a definição da variação de entropia. Então, a variação de entropia foi definida como uma integral entre o estado inicial e o estado final do calor absorvido em cada etapa, dividido a temperatura de cada etapa infinitesimal. E agora, eu quero realizar essa integral. Para realizar essa integral, vejamos que nós estamos falando aqui de um processo isotérmico. A temperatura é constante. Então, como a temperatura é constante, isso significa que esta grandeza que está aqui no denominador é uma constante, não varia ao longo da integral e pode sair fora dela. Então, estou pensando numa situação onde, no diagrama pressão-volume, estou no estado inicial, me desloco ao longo de um isoterma até um estado final. Em cada etapa absorve-se ou perde-se uma certa quantidade de calor, mas a temperatura é a mesma em todos os pontos da trajetória. Em todos os pontos da trajetória temos a mesma temperatura. Então, quando eu realizo a integral que me leva de I até F, a temperatura sai fora da integral. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 1 dividido T, integral entre o estado inicial e o estado final do diferencial de Q. Mas agora, vejamos que a integral entre o estado inicial e o estado final do diferencial de Q nada mais é do que o calor total absorvido ou cedido no processo. Então, vou escrever isto, chamar isto de calor Q total absorvido ou perdido no processo. Então, o resultado acaba sendo Q dividido T. A variação de entropia num processo isotérmico reversível é o calor total absorvido no processo dividido a temperatura desse processo. Então, isso está resumido aqui. Vejamos um caso particular de processo isotérmico, que seria a variação de entropia que acontece numa transição de fase. Durante uma transição de fase de primeira ordem, uma transição de fase como, por exemplo, a conversão de gelo em água líquida, o processo acontece a uma temperatura constante. Por exemplo, se estamos a pressão atmosférica, o gelo se derrete, convertendo-se em água, a 0 graus Celsius. Então, não há uma mudança de temperatura durante o processo, sim? E há uma absorção de calor ou uma perda de calor. No caso de que o gelo esteja se derretendo, temos uma absorção de calor por parte do sistema, enquanto a temperatura se mantém constante. Então, como calculamos a variação de entropia nesta situação? Simplesmente vamos usar que, como o processo é isotérmico, a variação de entropia é Q dividido T, mas
o calor absorvido pela substância durante a transição de fase é a massa vezes o calor latente de fusão ou de vaporização, dependendo de qual seja a transição que está sendo analisada. Então, esta seria a expressão para a variação de entropia numa transição de fase. Isso está resumido aqui, então temos ml dividido T, onde m é a massa da substância que sofre a transição e L é o calor latente de fusão ou de vaporização. Agora, vamos analisar um outro exemplo, que é o caso de um processo adiabático reversível. Então, estamos numa situação que no diagrama pressão versus volume, se tivermos um caso de um gás ideal, né, como mostramos no exemplo anterior, um processo isotérmico para um gás ideal, né, teríamos uma curva assim, por exemplo. Mas esta análise que eu vou fazer, assim como a que eu fiz antes, é geral, né? Pode ser para um gás ideal, mas pode ser para qualquer outro sistema, né? Então, nós partimos de um estado inicial até um estado final. Sim? O calor envolvido aqui é zero. E então, se nós usamos a definição para calcular a variação de entropia, nós vamos ter o seguinte, que é a integral entre o estado inicial e o estado final do diferencial de Q dividido a temperatura. Mas, como é um processo adiabático, não há nenhuma absorção ou perda de calor no processo e, portanto, isto aqui é igual a zero. Então, temos a integral de zero dividido T, que é simplesmente zero. Então, num processo adiabático reversível, sim, que acontece sempre como uma sucessão de estados de equilíbrio, não há nenhuma variação de entropia. A entropia inicial é igual à entropia final. Esse tipo de processo é também chamado de isentrópico. Isentrópico. Isentrópico significa a temperatura, a entropia constante. Então, isso está resumido aqui. Processo adiabático reversível significa que não há nenhuma variação de entropia. Agora, vamos ver o exemplo de variação de entropia em um fluido incompressível. Neste caso, o calor absorvido pelo fluido é o número de moles vezes o calor específico vezes o diferencial de T, né? Este calor específico normalmente é o valor a volume constante e a pressão constante são praticamente idênticos, então usamos um deles, ou o calor específico a volume constante, né? De fato, como o sistema é incompressível, ele mantém o seu volume, né? E vamos calcular a variação de entropia quando esse fluido incompressível varia a sua temperatura entre dois valores diferentes. Então, usemos a definição. A variação de entropia vai ser a integral entre um estado inicial e um estado final de dq dividido T. Mas agora o calor absorvido ou perdido pelo sistema vai ser dado por esta expressão que está aqui. Então vai ser N CV diferencial de T dividido a temperatura que já estava aqui no denominador. Normalmente, a gente pode supor que
o calor específico a volume constante é um valor fixo, é uma constante. Ele normalmente não tem uma dependência com a temperatura. Então, supondo que o número de moles também seja fixo, eu posso tirar N e posso tirar CV fora da integral. Então, vou colocar aqui NCV pela integral entre a temperatura inicial e a temperatura final de diferencial de T dividido T. Mas isto daqui é NCV pelo logaritmo de TF dividido TI. Então, esta é a variação da entropia para um fluido incompressível. É isso que está, então, resumido aqui. Agora, vamos ver a variação da entropia para um processo quase estático, reversível, em um gás ideal. Sim? Até agora, analisamos casos bastante gerais, né? Um processo isotérmico reversível de qualquer substância, uma transição de fase de qualquer substância, sólido, líquido, gasoso, um processo adiabático reversível também de qualquer substância, não necessariamente um gás. Depois, a variação de entropia de um fluido incompressível, como por exemplo seria a água. E agora sim, vamos focar no caso específico de um gás ideal. Estamos falando de um processo quase estático reversível, né? Então, isso significa que estamos pensando que esse processo é realizado de maneira extremamente lenta, através de uma série de pequenos passos, e em todos esses passos, os gás se encontram num estado de equilíbrio ao final de cada pequena etapa. Para cada pequeno passo, para cada etapa, nós temos envolvidas certas grandezas infinitesimais, como o calor, né? Calor transferido para o gás na forma, a energia transferida para o gás na forma de calor, que vai ser diferencial de Q, o trabalho realizado pelo gás, que vai ser diferencial de W, e a variação de energia interna numa etapa infinitesimal de todo esse processo, né? Então, temos de novo, como já tínhamos falado antes, temos um diagrama PV, por exemplo, temos um estado inicial, um estado final, e o gás ideal vai realizar alguma transformação que segue esta trajetória no diagrama. Essa trajetória é dividida, então, em pequenos intervalos infinitesimais. Em cada pequeno segmento aqui, temos envolvidas estas grandezas aqui: o calor, o trabalho e a variação de energia interna. Vamos relacionar essas grandezas pela primeira lei da termodinâmica. Então, pela primeira lei, nós vamos escrever que a variação de energia interna numa etapa infinitesimal vai ser a soma do calor absorvido mais o trabalho realizado sobre o sistema. Bom, mas esses passos, essas etapas, são reversíveis, com o gás em estados de equilíbrio. Então, eu posso dizer que o trabalho vai ser P diferencial de V, como tínhamos definido em vídeos anteriores. E a variação de energia interna vai ser N CV diferencial de T. Diferencial de temperatura, né? Bom,
E agora vou substituir dW e a variação de energia interna aqui e aqui. E vou isolar o diferencial de Q da primeira lei, né? Então, isolando de Q, isolando o diferencial de Q, temos que diferencial de Q vai ser igual a diferencial de energia interna mais P de V. E agora, no lugar da energia interna, vou colocar NCV dt. E no lugar da pressão aqui, eu vou usar a lei do gás ideal. Então, eu vou colocar N RT dividido volume pelo diferencial de V. Então, isso está resumido aqui, aqui e nesta equação aqui no final. Agora vou dividir cada termo pela temperatura. Então aqui, vamos dividir aqui pela temperatura. Então, vamos fazer assim. Vamos dividir aqui por T, aqui por T e aqui por T. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter diferencial de Q diferencial de Q dividido a temperatura igual a NCV dt dividido T más NR dV dividido V. É isso que temos. E agora eu vou integrar ambos lados desta equação. Vou integrar o lado esquerdo entre um estado inicial e um estado final. E o lado direito também. Do lado esquerdo, o que ficou é simplesmente a definição da variação de entropia que nós temos antes. E do lado direito, temos aqui duas integrais que podem ser realizadas facilmente, né? Aqui o NCV pode sair fora da integral. Então eu vou escrever que isto vai ser igual a NCV pelo logaritmo. Aqui está integral, aqui vai entre a temperatura inicial e a temperatura final. E esta aqui vai entre o volume inicial e o volume final. Então temos NCV logaritmo de temperatura final dividido temperatura inicial mais aqui o NR sai fora da integral e a integral vai ficar a integral de diferencial de V dividido V, que vai dar o logaritmo de VF dividido VI. Então este seria o nosso resultado. Para a variação de entropia num processo qualquer que seja reversível, quase estático, de um gás ideal. Então essa expressão está resumida aqui.
E vejamos que aqui não foi necessário especificar que tipo de processo foi realizado, né? É um processo genérico que me leva de uma temperatura inicial e um volume inicial, sim? Claro que estou supondo que o número de moles é dado, então a pressão inicial está definida pela equação de estado, então dando N, TI e VI, eu posso ter a pressão inicial também, então tenho completamente definido o estado inicial e vou por qualquer processo até uma situação onde temos o mesmo número de moles, mais uma temperatura final, um volume final e uma pressão final, né? Isto para um gás ideal, claro, né? Então, sem importar como foi o processo, ou seja, estou pensando num processo que no diagrama PV vai de um estado inicial aqui até um estado final. Então, sem importar se eu vou pelo caminho verde ou se eu vou pelo caminho amarelo, a variação de entropia vai ser a mesma, né? Tanto no caminho verde, quanto no caminho amarelo, quanto em qualquer outro caminho que me leve do mesmo estado inicial para o mesmo estado final. Isso porque a entropia é uma função de estado, depende apenas do estado inicial e do estado final. E a fórmula que obtivemos reflete isso, né? Aqui aparecem nesta fórmula apenas grandezas que relacionam os estados inicial e final. Não aparece nada que informe ou dê alguma dica ou informação de qual foi o caminho percorrido, né? Então a fórmula é válida para todos os processos reversíveis que levam o gás do estado inicial I para o estado final F, né? Então veja que a variação de entropia dada por la fórmula que está aqui em cima depende apenas das propriedades V do estado inicial, VI e TI, e do final, VF e TF, mostrando o que nós tínhamos apresentado como uma hipótese no início deste vídeo de que S era uma função de estado. Vamos dar um último exemplo que vai servir para comparar com resultados que obtivemos em vídeos anteriores. Vamos falar da variação de entropia de um ciclo de Carnot. Lembremos que para uma máquina de Carnot nós temos 4 etapas. Essas etapas podem ser identificadas num diagrama pressão-volume. Temos uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Estes pontos nós identificamos como A, B, C, D em figuras anteriores, né? E falamos que na expansão isotérmica existe uma absorção de calor, que chamamos de calor quente, pela substância de trabalho. Esse processo ocorre a uma temperatura, é um processo isotérmico que ocorre a uma temperatura que nós chamamos de T quente. E na compressão isotérmica existe uma perda de calor que chamamos de QF, ou Q fria, né? E ocorre a uma temperatura fixa TF, T fria. Nos processos adiabáticos, BC e DA, não há nenhum calor envolvido, o calor é zero. Não há troca de calor. Nós mostramos que para um ciclo de Carnot vale a relação que diz que o módulo de Q frio
módulo de Q frio dividido o módulo de Q quente é igual ao quociente de temperaturas T frio dividido T quente. Aliás, nós mostramos isso e depois utilizamos essa relação para determinar a eficiência de um ciclo de Carnot. Vejamos que esta expressão pode ser rearranjada da seguinte maneira. Posso escrever Q frio dividido T frio igual a um módulo de Q quente dividido T quente. ¿Sí? Este cociente de calor dividido temperatura que temos aqui e que temos aqui lembra a variação de entropia num processo isotérmico, e de fato é isso, né? Porque é o calor frio aqui dividido a temperatura fria, então a variação de entropia aqui. Então esse quociente está dizendo que a variação de entropia aqui tem este valor, que por sua vez é igual à variação de entropia aqui, né? No outro processo, né? E vamos ver que isso de fato é fácil de interpretar utilizando o conceito de entropia. Para isso vamos simplesmente fazer uma pequena mudança nesta relação aqui. Vamos retirar os módulos, ¿sí? E para isso lembremos que o calor frio aqui representa energia retirada da substância de trabalho. Então QF é um número negativo. ¿Sí? Então vamos colocar um sinal explícito negativo para manter a igualdade na equação. Então vamos colocar que esta equação vai ficar como, vou colocar menos, né? Então vou colocar menos Q frio dividido T frio igual a Q quente dividido T quente. Isso aí. Então, é isto que nós temos. ¿Sí? Aqui só tem que corrigir os subíndices que ficaram em inglês, né? Este aqui é hot, então é quente. Este também, né, é quente. Este cold seria frio e frio. Ok. Então, esta é uma relação que nós já tínhamos obtido, né? É esta relação que nós obtivemos usando, apenas calculando o calor e trabalho ao longo dos distintos processos. Isso foi demonstrado em alguns vídeos antes, né? Então, isto é uma consequência de relações que já tínhamos demonstrado. Mas vamos ver agora que esta mesma relação pode ser obtida de maneira muito simples utilizando o conceito de entropia. Para isso, então, vamos calcular a variação de entropia no ciclo de Carnot, em um ciclo de Carnot. Vamos considerar um processo que é cíclico, né? Um ciclo, onde eu vou sair de A, vou me deslocar até B, de B até a C, C até D e de D novamente até A, fechando o ciclo. E vou calcular a variação de entropia nesse ciclo. Então eu vou dizer que a variação de entropia no ciclo vai ser, obviamente, a soma da variação de entropia em cada uma das etapas. A etapa AB, a etapa BC, a etapa CD e a etapa DA. Então, eu vou dizer que isto é delta S AB mais delta S BC mais delta S CD mais delta S DA. A etapa AB é isotérmica.
esta etapa aqui. Temos um calor Q quente absorvido na temperatura T quente. Então, a entropia vai ser Q quente dividido T quente. Mas, vamos escrever assim, delta ds igual a... então, Q quente dividido T quente. Mais a variação de entropia na trajetória ou na etapa BC. Esta variação é nula, porque o processo aqui é adiabático. Em um processo adiabático não há troca de calor e, portanto, a variação de entropia é simplesmente zero. Né? Então aqui a delta SBC é zero. Agora, a variação de entropia CD é a variação de entropia neste processo isotérmico que ocorre quando é cedida uma quantidade de calor QF a uma temperatura fixa TF. Então vai ser simplesmente QF vai ser simplesmente QF dividido TF. Mas a variação de entropia no processo DA, que seria esta compressão adiabática, na qual não há troca de calor e, portanto, por ser um processo adiabático reversível, tem variação nula de entropia. Então, isto é zero. E esta variação de entropia tem que ser zero. Tudo isto tem que ser zero. Esta soma aqui tem que ser igual a zero. Porque estamos voltando no ponto de partida, que é o ponto A. Sim? Então, a entropia final menos a entropia inicial é a entropia de A menos a entropia de A. Né? Voltamos no estado inicial, então não há variação de entropia. Sim? Como esta soma aqui é zero, chegamos à conclusão de que o calor quente dividido a temperatura quente mais o calor frio dividido a temperatura fria é igual a zero. Ou, simplesmente, calor quente dividido a temperatura quente igual a menos calor frio dividido a temperatura fria. Que é a relação que tínhamos obtido para o ciclo de Carnot no slide anterior e que tinha sido demonstrada no apêndice de um dos vídeos anteriores de uma maneira um pouco mais trabalhosa. Né? Aqui foi deduzido de uma maneira muito mais simples, utilizando o conceito de entropia. Então, isso está resumido aqui, onde temos a variação de entropia nas diferentes etapas, que leva a esta relação válida para o ciclo de Carnot. Vamos agora dar a definição microscópica da entropia. Para isso, lembremos que já descrevemos neste curso a energia interna como sendo a soma de todas as energias de cada uma das partículas que compõem o sistema. Então, a energia interna, se eu tinha um recipiente com moléculas, como era obtida a energia interna fazendo um cálculo microscópico? O que nós fazíamos era determinávamos a energia cinética de uma molécula, né, e a energia potencial de uma molécula e somávamos isso para todas as moléculas. Então, a energia interna era obtida somando todas as energias cinéticas das partículas constituintes e todas as energias potenciais de interação entre as partículas. Né? Então, a interação entre esta e esta, entre esta e esta, etc.
nós fizemos esse cálculo, na verdade, só no caso do gás ideal, onde as partículas só tinham energia cinética, e somando todas essas energias cinéticas, obtivemos a energia interna do gás ideal. Não? Então, isso é denominado um cálculo microscópico da energia interna. Bom, isto que acabo de falar é só para exemplificar que o mesmo procedimento pode ser feito, ou a gente gostaria de fazer o mesmo procedimento para determinar a entropia. Né? Gostaríamos de fazer um cálculo microscópico da entropia S de um sistema. Na verdade, vamos ver que, diferentemente do exemplo que eu dei antes da energia, a entropia não é uma grandeza que pertence a cada partícula individual ou a pares de partículas, como era aqui a energia cinética de uma partícula, podia ser somada para todas as outras moléculas. Né? E vamos ver que, na verdade, a entropia é uma medida um pouco mais complexa do desordem do sistema como um todo. Né? Então, não é simples introduzir o conceito microscópico de entropia, e por isso vamos fazer isso através de um exemplo bem simples. Né? Para isso, vamos definir antes o que se denomina estado microscópico e estado macroscópico de um sistema, e vamos fazer isso, como eu falei, utilizando um exemplo. O exemplo que nós vamos utilizar é um jogo de moedas. Vamos supor que o jogo consiste em jogar N moedas idênticas no chão, e algumas dessas moedas vão dar cara e o resto vai dar coroa. Né? O jogo consiste em acertar quantas dão cara e quantas dão coroa. Sim? Não importa qual moeda dá cara e qual dá coroa. O que importa é se tem, por exemplo, suponhamos que são lançadas 100 moedas no chão. Queremos saber se caíram 50 caras e 50 coroas, ou 25 caras e 75 coroas. Né? Esse seria o jogo. Né? Então, isso é o que nós vamos chamar de estado macroscópico do sistema de moedas. Né? Então, o estado macroscópico é descrito pelo número total de caras e o número total de coroas. Sim? Agora, o estado microscópico é o que tem informação sobre cada moeda individual. Né? Suponhamos que essas moedas são todas idênticas, né? São todas moedas, suponhamos que sejam todas moedas de R$1. Né? Mas suponhamos que eu faça uma pequena marquinha em cada moeda, de forma de que cada uma delas vai ser identificada com um número. Né? A moeda número 1, a moeda 2, a 3, a 4, assim até, por exemplo, a moeda número 100. Né? Então, a primeira moeda pode ser que tenha dado cara, sim? A moeda número 2 pode ter dado coroa, a moeda 3 coroa, e assim por diante, com a 4, a 5, etc. Né? Então, quando eu faço um lançamento das 100 moedas no chão, tem por um lado o estado macroscópico, que me diz que caíram 49 caras e 51 coroas. Né? E tem o estado microscópico, que me diz a moeda 1 deu cara, a 2 deu cara, a 3 deu coroa, etc. Né? E fica claro, então, que um dado estado macroscópico, 49 caras e 51 coroas, pode ser dado, ou pode ser obtido com distintos estados microscópicos. Né? Porque basta eu ter simplesmente 49 caras e 51 coroas, mas não importa qual é a que está cara e qual é a que está coroa. Para simplificar
esse conceito, eu vou, em vez de me referir a um sistema de 100 moedas, vou focar num caso muito mais simples, onde o meu sistema tem n igual a 4. Tenho 4 moedas apenas, né? E vou colocar aqui os estados macroscópicos nesta tabela, né? Aqui os estados macroscópicos são: todas caíram cara. Esse seria um estado macroscópico possível, né? 4 caras. Outro estado macroscópico possível é o que está aqui embaixo: 4 coroas. Sim? Mas depois tem a outra possibilidade macroscópica, seria 3 caras e uma coroa. Mas 3 caras e uma coroa pode ser obtido de diversas formas. Pode ser obtido desta forma, desta ou desta. Nesta forma, a primeira, a segunda e a terceira, né, são caras, e a quarta é coroa. Aqui é a primeira e a segunda cara, a terceira coroa e a quarta cara, e por aí vai. Então é fácil ver que existem 4 estados microscópicos, são 1, 2, 3 e 4, que resultam no mesmo estado macroscópico. Agora vejamos o outro estado macroscópico possível, seria 2 caras e 2 coroas. Aqui temos as 2 primeiras são cara e as 2 últimas coroa, mas também tem outras possibilidades, e aqui está toda a lista, né? Vejam que aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estados microscópicos possíveis, que todos eles fornecem o mesmo estado macroscópico: 2 caras e 2 coroas. E finalmente temos este último estado, que é uma cara e 3 coroas, que pode ser obtido de 4 maneiras diferentes, né? Então isso está resumido aqui, né? A mensagem principal aqui é que podem existir muitos estados microscópicos que correspondem ao mesmo estado macroscópico. Muitos estados microscópicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados microscópicos que correspondem a um estado macroscópico: 2 caras, 2 coroas, por exemplo, né? Agora, se eu passo de um exemplo como este, com 4 moedas, para um exemplo com 100 moedas, o número de estados microscópicos cresce rapidamente, né? É fácil ver que para n igual a 100 existen 2 elevado a potência número 100 estados microscópicos, né? Vejam que aqui, com 4 moedas, temos 2 elevado a potência 4, né? Que são 16 estados, né? 2 elevado a 4 é 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E que seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São os 16 estados que estão nesta lista, né? No caso de 100 moedas, existem 2 elevado a potência 100 estados microscópicos possíveis, como estes que estão aqui, né? 2 elevado a potência 100 é um número imenso, né? Ele é 1,27 vezes 10 a 30 estados microscópicos, né? E se a gente analisasse em detalhe esses estados microscópicos, veríamos que desses 1,27, 10 a 30, a imensa maioria, ou seja, 1,01 vezes 10 a 29, daria metade cara e metade coroa, né? Então, tem uma chance altíssima de que, se a gente joga 100 moedas no chão de maneira aleatória, vai cair a metade, 50 cara e 50 coroa. A chance de que caiam 25 cara e 75 coroa é extremamente pequena, em comparação com a possibilidade de meter metade cara e metade coroa. Bem,
Então, a ocorrência, né, esse exemplo mostra que a ocorrência menos provável da distribuição das moedas é que todas elas deem cara ou todas elas deem coroa. Sim? Obviamente, é possível que a gente lance 100 moedas no chão e todas elas deem cara. Não há nenhuma lei física que impeça que isso aconteça, né? Mas a probabilidade de isso acontecer é 1 em 1,27 vezes 10 a 30. Né? Então, se a gente fizer um lançamento por segundo, a gente precisaria ficar mais tempo do que a idade do universo lançando moedas até conseguir obter todas caras ou, por exemplo, todas coroas. No lançamento de N moedas, a maior probabilidade é de que metade de cara e a outra metade de coroa. E a razão de que isso aconteça é que esse estado macroscópico possui o maior número possível de estados microscópicos correspondentes. Né? Então, existem tantas maneiras de dar 2 coroas e 2 caras que simplesmente esse estado é o que mais facilmente vai ocorrer. Né? E esse estado, a gente diz que é o estado mais desordenado, porque é o que mais possibilidades tem de ocorrer, mais formas diferentes de ocorrer tem. Então, essa conclusão que nós obtivemos no contexto de este exemplo de lançamento de moedas é uma conclusão que se observa em geral em todos os sistemas termodinâmicos, né? E que está resumida desta maneira aqui. Em qualquer sistema termodinâmico, o estado macroscópico mais provável é aquele com o maior número de estados microscópicos correspondentes, que é também o estado macroscópico com maior desordem. Vamos agora introduzir a definição de entropia, que é uma maneira de quantificar o que nós acabamos de descrever. Vamos supor que W é o número de estados microscópicos possíveis para um dado estado macroscópico. No exemplo das 4 moedas que nós acabamos de apresentar, o estado referente a 4 caras, ¿sí? O W, né, referente a 4 caras, seria 1. ¿Sí? Existe um único estado microscópico que representa o estado de 4 caras. Mas o estado com 3 caras e uma coroa tem W igual a 4. Né? Podemos voltar aqui. Aqui temos 1, 2, 3, 4 estados microscópicos que correspondem a 3 caras e uma coroa. Então, 3 caras e uma coroa tem W igual a 4. 4 estados microscópicos possíveis. Bom, em 1877, Ludwig Boltzmann, que é um físico austríaco, deduziu uma relação entre a entropia S de um estado macroscópico e o número W de estados microscópicos possíveis. E a relação que ele deu é a que está aqui. S igual a K pelo logaritmo natural de W, onde K é uma constante que nós já conhecemos, que é a constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Esta seria a definição microscópica de entropia. Nos cursos avançados,
de termodinâmica ou de mecânica estatística, na verdade é a disciplina que estuda essa formulação microscópica, né, dos sistemas termodinâmicos, se demonstra que esta relação que estamos dando aqui é completamente equivalente à definição macroscópica que demos antes. Então, esta definição aqui é possível mostrar que é completamente equivalente à definição que dava a variação de entropia, sim? De Q dividido T. Sim? Aqui eu tenho a variação de entropia e aqui tenho simplesmente entropia, mas eu vou escrever a variação agora no próximo slide. Sim? Então, simplesmente, antes de continuar, vejamos que o aumento do número de estados possíveis microscópicos, W, vai produzir um aumento de entropia, né? Se eu aumento W, S vai aumentar, né? O logaritmo é uma função crescente, né? Então, quanto mais estados microscópicos são possíveis, maior vai ser a entropia S, né? Então, dessa maneira, podemos reformular a conclusão que nós obtivemos no slide anterior da seguinte maneira: em qualquer sistema termodinâmico, o estado macroscópico mais provável é aquele com maior entropia. Vamos agora ver como determinar a variação de entropia. Para isso, vamos considerar um sistema que sofre uma transformação termodinâmica que o leva de um estado macroscópico 1, no qual existem W1 estados microscópicos possíveis, até um estado macroscópico 2 associado a W2 estados microscópicos. A variação de entropia vai ser simplesmente delta ds igual a S final menos S inicial, ou seja, S2 menos S1, mas o S2 vai ser K logaritmo de um número de estados, no caso 2, menos K logaritmo do número de estados, no caso 1, na situação 1. Sim? Mas sabemos que o logaritmo tem a propriedade de que o logaritmo da diferença, a diferença de logaritmos, né, é igual ao logaritmo do quociente. Então, isto pode ser escrito como logaritmo de W2 dividido W1. Tá? Então, isso está escrito aqui e mostra que a diferença de entropia entre dois estados macroscópicos depende da razão entre os números dos estados microscópicos possíveis.